e Ryan poderiam fazer Breaking Free. Troy e Gabriella não poderiam fazer Bop to the Top. Eles não tem a energia do teatro pra Bop to the Top, mano. O Troy, ele não tem o desapego pra meter um Bop to the Top, entendeu? Mucho gusto. Vocês imaginam o Troy Bolton chegando e fazendo... Mucho gusto. E a Gabriela, ai que fabulosa. A Gabriela eu ainda imagino mais. Ela é meio sem gracinha assim e tal, mas tipo assim, né? Eu ainda acho que ela teria menos vergonha. Se tivesse que fazer, ela faria. Agora, o Troy, juro, metendo um muito gusto, não dá. E fazer a coreografiazinha do Yeah, we gonna bop, 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 bop to the top. Cara, tiveram que cortar essa do musical. Gente, não. Assim, sem brincadeira. Eu já fiz rios falando sobre... Ai, o Troy não teria sucesso no mundo do teatro e tal. Mas, Gabi, pode transformar isso aqui no corte de live, porque eu quero debater isso aqui com vocês, tá? Só pra deixar muito claro, eu acho que eu nem precisava, mas assim, eu sou muito fã de High School Musical, isso vocês já sabem. E eu gosto do Troy, tá? Eu realmente gosto do Troy, gente. Eu acho que ele é um personagem que me conquistou desde a primeira vez que eu assisti High School Musical. Eu com certeza seria afim dele se ele fosse na minha escola, entendeu? Seria afim do Troy. E a gente sabe que a Sharpay é a vilã do filme porque o roteiro quer que ela seja a vilã do filme. Ponto. Ela tem atitudes babacas e tal. Ok, eu não estou defendendo a Sharpay no sentido de falar que o que ela fez está correto. Mas a Sharpay está certa em achar que o Troy e o povo do basquete estão querendo só sacanear com o povo do teatro. Isso ela tá certa. Porque, imagina, cara, ela fala, eu e meu irmão, a gente já estrelou 17 produções desde quando eles entraram na escola, basicamente, né? Ela estrela as produções e ela é, tipo, muito dedicada. Isso é inegável o quanto Sharpay e Ryan são dedicados, tá? Eles são muitos. E aí, imagina assim, tu se dedicou a vida inteira, pô, pra cantar, dançar, faz aula, pede arranjo, se prepara, tem figurino pra audição. E dentro da escola, não tô falando de uma audição de um negócio e a parte de uma apresentação ou de sei lá o quê. Eles se dedicam, mano, a Sharpay e o Ryan se dedicam. Ponto, isso é inegável. Aí, do nada, terminam as audições, termina a audição. A senhora Darbus fala, mais alguém? Mais alguém? Não, ninguém. Aí, quando ela tá saindo, o Troy fala assim, eu quero. Aí, a Gabriela fala, beleza, eu canto com ele. Aí, sabe o que a senhora Darbus fala? Olha, sinto muito, não vai rolar. Beleza, depois ela escuta eles cantando. Inclusive, me pergunto quanto tempo a senhora Darbus ficou ali fora, parada, esperando pra ele, até eles começarem a cantar, né? Que a Kelsey ainda derruba tudo, ainda acontece toda aquela pataquada. Enfim, aí a senhora Darbus fala assim, pô, eles cantam bem, eles têm um negócio, eles têm uma química e tal, vou dar uma oportunidade pra eles. Legal da senhora Darbus, né? Legal da parte dela. Errado, mas é legal no sentido de, né? Pô, ela foi gente boa ali com eles. Ok. Aí ela vai lá e dá a oportunidade pra eles. Nisso, a Sharpay acha que eles estão querendo simplesmente zoar com o povo do teatro e tudo mais, porque eles não levam a sério. Cara, quem assiste High School Musical hoje, assim, depois de um tempo, sabe? E vai ver isso, é muito claro que eles ficam zoando o Troy. E ficam, tipo, aí tem todo o número de stick to the status quo. E aí ela leva em consideração o que ela tá vendo e fala assim, bicho, eles não estão falando sério. Eles só querem acabar com o nosso espetáculo. E aí ela vai lá com a senhora Darbus e fala, vamos mudar a data? Porque eu acho que, né, vai ser melhor pra todo mundo e tal. Beleza, tem um plano dela ali, tem uma maldade ali envolvida? Tem. Ok. Só que depois, lá vai, aí vamos aqui por partes, tá? Aí lá vai o seguinte, a Sharpay bota... Vamos até arregaçar as mangas aqui, ó, pra defender. A Sharpay bota a audição pra acontecer ao mesmo tempo que tem um jogo de basquete e coisa do decátulo acadêmico, né? Ou seja, se Troy e Gabriella realmente se dedicassem para o teatro o quanto Sharpay e Ryan se dedicam, não seria um problema, gente, porque essa seria a prioridade deles. Ponto final, essa seria a prioridade deles, entendeu? Não é a prioridade deles. Cada um tem a sua prioridade. A Gabriella tem a prioridade dela lá no decátulo acadêmico
E o Troy tem a prioridade dele clara no basquete, ok? Beleza. Temos isso estabelecido. Ainda assim, rola todo aquele plano mirabolante, a Taylor hacker, coisa mais fácil do mundo, hackear a escola. E aí, chegam pra cantar Breaking Free, atrasados. Aí eu te pergunto, se já ia se dar o trabalho de hackear, de fazer o negócio todo, por que não chegou na hora, gente? Por que não chegou na hora? Juro. E, Rafa, não é que a Sharpay não se garante, não. Não é nem sobre isso. Não é sobre isso. Porque ela tem muito aquilo como prioridade na vida dela. Ela se dedica pra aquilo porque aquilo é o número 1. Aquilo é o que ela quer fazer. E aí os outros não. Eles têm outras prioridades, entendeu? E aí ela, no mínimo, achou injusto. O que eu entendo. Não falei que concordo, mas eu entendo. Às vezes eu até concordo, é que eu não concordo com como ela agiu. Mas, enfim, concordo que se não é a prioridade dos outros, não tinha o mesmo que tá tendo esse destaque todo, não. Aí, eles vão pra lá e se dão todo o trabalho de hackear o sistema da escola, não sei o que, pra ainda assim chegar atrasado pra cantar na audição. Isso eu nunca vou entender, gente. Se vai fazer o negócio, então faz direito. Então já faz no começo. Ah, pra cancelar e não sei o que, e aí chega lá na hora da audição. Não, mas eles gostam de estar atrasado. Aí a senhora Darbus mais uma vez faz o quê? Acabou? Então acabou. Um beijo. Veio, quem não veio, não veio. E aí o Troy e Gabriela chegam lá atrasados, lógico, né? Porque não é a prioridade deles e eles não pensaram, pô, pelo amor de Deus. E aí, a senhora Darbus se deixa levar quando ela vê público. Ela vê o público, ela vê a escola indo lá. Aí ela fala, beleza então, vamos aí dar uma chance. E isso equivale ao quê? Quem tá aí defendendo Troy e Gabriela, eu já falei isso aqui antes. Isso equivale, influencer que não é ator ou atriz, vale ressaltar, ganhando oportunidade de atuar em novela pra levar público. Vocês são a favor disso? De influencers que não são atores. Porque Troy e Gabriela nunca tinham feito nada. Gabriela diz em High School Musical que ela cantava no coral da igreja, beleza. Mas em teoria eles nunca fizeram nada, né? Em teoria não, na prática. Não é a mesma coisa? Então explica pra mim por que não é a mesma coisa. Explica pra mim, porque, gente, a senhora Darbus literalmente se deixa levar porque tem público. É isso. Ela fala pra eles, ela fala, não, vocês chegaram atrasados. Aí começa a entrar um monte de gente, aí ela olha, ela fala, tá bom. Então vamos lá. E aí, entende? É tipo, eu sou contra, tá? Eu sou contra. Não tô falando que eles tinham que ganhar o papel, mas eles tinham o direito de fazer a audição e a Sharpay queria tirar isso deles. Sim, eles tinham o direito. Eles tiveram o direito de fazer a audição, gente. Eles tiveram o direito de fazer a audição. E vocês entendem que, independente do plano da Sharpay de ter colocado tudo no mesmo horário, eles tiveram a oportunidade de fazer a audição. E eles chegaram atrasados. E, na minha opinião, chegaram atrasados porque foram bestas. Porque eles criaram todo um plano mirabolante pra terminar o jogo dando pane no negócio, pra terminar o Decathlon lá com o fedor. Por que eles não terminaram antes, então? Eles sabiam do horário. Aí não, chegam lá atrasados mais uma vez. Chegam atrasados mais uma vez, entendeu? Então, assim, a Sharpay só queria sabotar os dois porque o Troy não aceitou fazer o dueto com ela. Que horas isso acontece no primeiro filme? Isso não acontece no primeiro filme. No segundo filme é verdade. Mas aí eu tô falando apenas do primeiro. Vamos analisar por partes aqui, tá? E como falei no começo disso aqui, a Sharpay é a vilã de High School Musical, ponto. O roteiro faz dela vilã. Ponto final, tá? Isso é indiscutível. Mas se a gente fosse trazer isso para a vida real, eu acho difícil que, no caso, ela fosse ter várias atitudes que ela tem no filme. Então, assim, pensando simplesmente numa pessoa que se dedica a vida inteira pro teatro, do nada, chega alguém que não fez a audição, ganha a oportunidade, beleza, tá? A senhora Darbus já foi gente boíssima de falar, nem fizeram a audição, mas eu vou dar uma segunda chance. E aí, chega na segunda chance... também não aparece. Aí quando aparece o povo da escola todinha, ela de repente fala, ah, olha só, tem público. Então eu vou dar a oportunidade aqui pra vocês. Entendeu? Então assim, eu acho injusto. E digo mais, que aí agora é uma questão realmente só de opinião. Será que Troy e Gabriela mereciam ficar com os protagonistas do musical? Ou será que a senhora Darbus também não deu pra eles só porque ela sabia que a escola inteira ia assistir o musical? Aí nunca saberemos, né? Até porque isso aí fica só num achismo mesmo, numa questão de opinião. Mas, e vale... ai, ainda tem um... meu Deus, ainda tem um agravante! Que eu vou falar aqui. Vou falar aqui porque eu, que sou uma pessoa do teatro, eu tenho autonomia pra falar essa, tá? Tem um agravante aqui, que eles sobem no palco. E aí, o que acontece? Gabriela Code
feet. Eu não sei se tem uma expressão... Ai, meu Deus, ela é muito international. Eu não sei se tem uma expressão tão boa assim em português, mas ela congela. Meu Deus, ela congela. Ela congela. Ela congela no palco, olha pro Troy e fala: eu não consigo fazer isso. Aí vocês me perguntam assim, eu fazendo ali a audição, né? Eu diretora, escolhendo quem vai ser quem e tal. Vejo a menina subindo no palco e congelando. Eu vou dar a atriz principal pra ela? Eu vou olhar e falar: toma aqui, você que não tem experiência nenhuma com isso, canta bem, mas congelou no palco, toma aqui a atriz principal, aqui ó, de mão beijada, aqui ó, de mão beijada pra você. Gente, que absurdo, entendeu? Nossa, eu sou 100% time Sharpay aqui, 100% time Sharpay, de verdade, de verdade. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Tá? É lógico, a gente sabe que no segundo filme, principalmente, o segundo filme é onde a Sharpay mais é vilã de todas, né? A Sharpay é muito vilã no segundo filme. Tem várias atitudes dela que são bem babacas, principalmente com o Ryan, né? A gente sabe disso, beleza, eu não tô passando pano pra isso da Sharpay. Apesar de que no segundo filme me incomoda muito como os amigos do Troy tratam ele, com a atenção que ele tá recebendo e com as oportunidades que ele tá recebendo. Me incomoda, porque eu acho que falta também uma conversa e falta entender que, pô, muito foda que ele tá recebendo essa oportunidade. Mas aí também são adolescentes, né, gente? Talvez seja esperar muito. Ele também é meio babaca no segundo filme, ele tem lá o momento dele de, eu pedi o queijo suíço, beleza. Aí o meu ponto é que eu falei no meu Reels, e aí as pessoas vieram tipo assim, nossa, e ela diz que é fã do Troy. Eu sou, gente, eu sou fã de High School Musical, eu amo o Troy, mas eu gosto de debater isso porque eu sou uma pessoa do teatro. E aí eu gosto de trazer esse debate como se fosse pra vida real. No terceiro filme, o Troy, veja, o Troy, que está cogitando fazer basquete e teatro na faculdade, ou seja, esse é o tanto que ele gosta do teatro, em teoria, né? O quanto ele quer aquilo pra vida dele. Ele tá deixando o sonho que ele construiu a vida inteira, que era fazer faculdade em Albuquerque, pra jogar ali com o Chad e tudo mais. Ele tá deixando de lado esse sonho que ele construiu a vida inteira pra fazer uma outra faculdade que vai ficar um pouco mais perto da Gabriela e que ele vai conseguir ter o melhor dos dois mundos, em teoria, que é o basquete e o teatro. Vamos todo mundo concordar aqui que pra ele tomar essa atitude é porque ele gosta muito do teatro? É porque ele realmente quer muito ser um ator também? Podemos concordar com isso? O que ele faz na véspera do musical que ele tem pra apresentar? Que, inclusive, vai ter Olheiros da Juilliard. O que ele faz? Vocês lembram o que ele faz? Ele pega o carro podre dele, coitado, que vive dando problema. Vai lá na puta buscar a namoradinha. Deu certo pra quem, Julia? Deu certo pra quem? Porque assim, ele vai lá e ele nem avisa que tá indo. Ele não avisa que ele tá indo. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ele não avisa que foi. Ele manda um áudio, ele liga, ele avisa quando ele tá voltando e ele fala assim, putz, esqueci de avisar que vou me atrasar, né? Então, deixa eu ligar aqui rapidinho pra avisar que eu vou me atrasar, que talvez eu chegue pro segundo ato. Peraí, deixa eu ligar aqui rapidinho. Oi, tudo bem? Olha, eu vou me atrasar, tá bom? Ai, que horas ele avisou que vai se atrasar? Quando ele já tava atrasado? É quando ele já tá atrasado que ele avisa. Ele já sabia, gente, porque ele sabia o tempo que demorava de carro de um lugar pro outro. Então, assim, aí ele vai lá, chega, obviamente, atrasado e salva o show? Salva o show? Juro, isso me deixa muito indignada. É lindo o momento, eu amo ver ele cantando Just Wanna Be With You com a Gabriela. É lindo, eu amo, eu adoro essa música, inclusive. Eu acho ela muito bonita. Mas é um absurdo. Você entendeu? E a Sharpay, ali naquele momento, ela tá 100% certa. Que ela fala, isso aí, legal, vai lá, salva o show, né? Chegou agora, bonito, muito bom aqui, ó. Tá de parabéns. Tá? O Troy deixou todo mundo na mão, exatamente. E detalhe, que quando a Gabriela vai lá pra Stanford fazer um negócio, umas pré-aulas lá da vida, e ele tem que ensaiar com a Sharpay, minha nossa senhora, mas que desgosto. Mas que absurdo, mas que sacrifício. Meu amor, se eu fosse ficar escolhendo com quem que eu vou contracenar na minha aula de teatro, eu não tinha me formado, querido. Eu não tinha me formado. E, gente, eu tô falando isso porque ele quer fazer teatro na faculdade. Ele quer fazer isso profissionalmente, porque a partir do momento que tu faz isso numa faculdade, tu quer fazer isso profissionalmente no sentido de você está se profissionalizando naquilo. Entendeu? Gente, na época que eu fazia teatro, isso não faz sentido. Eu tinha que contracenar com quem eu tinha que contracenar. Se tivesse que beijar na boca, tinha que beijar na boca. Gente, eu já beijei na boca de um idiota, porque eu estava fazendo um curso de teatro, eu estava me profissionalizando naquilo. E eu tinha que beijar, mano, fazer parte da cena. Aí eu vou virar pra diretora e falar, queria que fosse meu namorado aqui.
Pelo amor de Deus. Isso não existe. Exato. Olha a polêmica aí agora que a gente tá tendo na novela, né? Que aparentemente temos aí um casal de protagonistas que se odeiam, mas estão tendo que atuar juntos, estão tendo que beijar na boca, estão tendo que fazer cena com química, entendeu? Então, assim, gente, juro, eu tenho embasamento quando eu falo disso, porque pra mim não é só uma questão de, ai, pronto, quer passar o pano pra Sharpay. Não, nem quero. Nem quero. A Sharpay, ela tem um arco de redenção dela no filme solo dela. Agora, querer ficar passando pano pro Troy também só porque ele é o protagonista de High School Musical, eu acho um absurdo, tá? E eu adoro ele. Como falei, seria afim dele se fosse na minha escola, entendeu? Mas ele não sabe ser profissional. E talvez ele aprendesse na faculdade. Não sei, talvez ele aprendesse a ser profissional na faculdade, porque ele ia chegar lá, primeiro que não ia ter a Gabriela junto com ele, que a Gabriela tá lá em Stanford, vivendo a vida dela, fazendo as matemáticas dela lá. Eu nem lembro o que ela quer fazer, né, na faculdade. Mas enfim. E o Troy tá lá na faculdade dele com basquete e o teatro, sem a Gabriela. Ele realmente acha que não vai ter outra Sharpay no teatro? Ele acha que a única Sharpay que ele vai passar na vida e ter que conviver e contracenar é a Sharpay Evans? Meu amor, no teatro que mais tem é Sharpay, querido. Sinto te informar. Já fica até a dica aí pra vocês que estão pensando em fazer teatro em algum momento. É incrível. Eu recomendo muito. Inclusive, tenho saudade. Tô pensando em esse ano voltar a fazer algumas coisas assim, mas tem que saber com quem tu vai lidar. Não aguenta? Sai. Não, ao invés dele sair, ele foi lá buscar a namorada dele. Então eu não consigo. Esse pano, assim, não consigo passar pro Troy. Eu realmente acho que ele tá errado. Como falei, a Sharpay é a vilã do filme? Sim, é a vilã do filme. Eu odeio com todas as forças o que fizeram de colocar aquela tiara. Ai, cara, odeio essa menina. Odeio. Ai, porque eu acho que a Sharpay merecia um final mais digno no terceiro filme. Porém, já devia estar com a carta na manga ali do spin-off dela. Então, passo meu pano. Ela tem o spin-off dela, super legal, fofinho. E ela tem o final que ela merece no spin-off dela, que aí sim. Mas, gente, entende? Entende a minha indignação? Sério, não é possível, mano, que vocês continuem não concordando comigo. Aquela... Não, tô brincando. Pode discordar. Tá errado, mas pode... Não, chega. Tá bom, tô brincando. Esses são meus 2 centavos aí sobre High School Musical.